compartilhando uma palavra com os irmãos e com o tema, né, os 3 estágios da conversão. Hoje vou estar falando sobre 3 estágios da conversão, porque eu vou estar falando de uma pessoa só em que aconteceu esses 3 estágios na mesma pessoa, né? Mas isso pode ser em pessoas diferentes, né? E você talvez já perceba alguns desses estágios também, por exemplo, em pessoas em que você esteve evangelizando e acompanhando ela na caminhada com Cristo. Talvez você também já perceba algumas dessas atitudes na vida dessa pessoa. Então, nós vamos estar falando a respeito da vida da mulher samaritana, né, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, a história dela vai do versículo 1 até o 43, que fala do encontro que ela teve com Jesus, ali perto do poço de Jacó. E esse contexto, Jesus estava, pregando e tal, e os fariseus começaram ali criar uma contenda de quem estava batizando mais, se era João Batista ou se era Jesus. Então Jesus resolveu se afastar, e ir para Galiléia. Então, nessa caminhada em que ele estava indo para Galiléia, ele passava pela Samaria, que era o caminho mais próximo para que ele pudesse estar indo para Galiléia. E então, aonde começa agora essa história aqui, da mulher samaritana. Então, nós vamos ler alguns trechos, e vamos ler agora então em João capítulo 4, do versículo 6 ao 11, que diz assim: Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Ó Senhor, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então, agora aqui Jesus, ali nesse poço agora, conversando então com essa mulher, já começa aqui uma certa rejeição da parte dela, porque, como o próprio texto diz, os samaritanos e os judeus não se davam bem. O samaritano, ele achava que ele sim, era o verdadeiro descendente de Israel. O samaritano também achava isso, que o samaritano era o verdadeiro descendente do povo de Israel, porque os judeus não gostam dos samaritanos, porque quando o povo foi levado cativo pelos assírios para o cativeiro na Babilônia, então eles dizem que os samaritanos se misturaram com aquele povo que ficou ali na terra. Então, por isso, eles entendem que o samaritano não é um povo puro, mas o judeu se entende como um povo puro. E por essa razão, então, o judeu não gosta do samaritano. E muitos, até quando iam fazer esse trajeto que Jesus faz, de Jerusalém para Galiléia, eles até desviavam a Samaria para não ter que passar por uma terra samaritana. O tamanho problema que um tinha com o outro aqui. Mas nós vemos Jesus fazendo diferente. Ele chega ali diante daquela mulher e ele age tão naturalmente que a mulher até se espanta. A mulher só chegando ali e tal, e ele, me vê um pouco de água para beber? E ela fala assim: Ué, mas você, sendo judeu, está pedindo água para mim? Eu sou samaritana. Então aqui, nós já aprendemos também, com Jesus, a forma de como nós estamos conversando com outras pessoas a respeito do Evangelho. Ele não chegou ali e começou a condenar porque ela era uma samaritana impura, não fez nenhum tipo de julgamento, mas nós vemos que ele se conectou com essa pessoa. Ele chegou ali e agiu com essa naturalidade e até se igualou com aquela mulher, e depois até sendo um pouco inferior, primeiro porque a mesma necessidade que ela tinha, ela estava indo naquele poço para pegar água, e Jesus, ele está falando para ela: eu também preciso de água, eu estou com sede,
Então, a mesma necessidade que aquela samaritana tinha, Jesus também se coloca ao mesmo nível que ela. Mas quando ele, porém, está pedindo um favor para ela, para que ela tire água para ele, agora ele está se colocando até em uma posição inferior à samaritana. Porque aquele que pede um favor é porque ou ele não pode resolver naquele momento, ou ele não tem a capacidade. Não era o caso de Jesus, mas ele queria se conectar com aquela mulher que já tinha todos esses traumas culturais e religiosos daquela época, em que ela não podia nem estar conversando, né, com um judeu, ou um judeu não poderia estar conversando com ela. Então, nós vemos aqui que Jesus, né, já está se conectando com essa mulher para que ele pudesse falar o que ele realmente queria dizer, né? E depois nós vemos também que Jesus ele usa uma linguagem que é entendível a ela, né? A mulher, a necessidade dela, o que ela queria era água, ela estava indo com o seu cântaro para tirar água. E Jesus, depois para frente do texto nós vamos ver, o Jesus nem tomou água, né? Então, ele estava aqui agindo com uma linguagem em que fosse entendível para ela, na mesma necessidade, o que fosse comum para ela, né? E Jesus então aqui, né, ele já conseguiu se conectar com essa mulher samaritana para que pudesse desenvolver então uma conversa, né? E hoje nós vamos falar então sobre 3 pontos, né, 3 estágios em que essa mulher, né, a mulher samaritana teve enquanto Jesus conversava com ela. E para você não ficar ansioso, eu já vou falar os 3 no começo da palavra, tá bom? Até ia falar 4, mas aí eu seria considerado herege pelos irmãos, então vou falar só 3. Então esses 3 passos são, né, esses 3 estágios. Enquanto a pessoa não entendeu, né, o segundo é quando parece que ela entendeu, e o terceiro é quando ela realmente entendeu, né? Então repita comigo: não entendeu, parece que entendeu, e entendeu. Você entendeu? Então nós precisamos também entender esse processo que as pessoas passam. E talvez até nós mesmos, no nosso processo de conversão, nós passamos também por alguma dessas fases. Então, nós vamos começar agora, né, na parte em que ela não entendeu, né? E a pessoa que não entendeu, ela olha para o que é natural, né? Então nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água da vida. Nesse versículo, Jesus está falando para ela que se você soubesse que Deus enviou o seu Filho para salvar a todos, inclusive a você, samaritana, você que teria me pedido água, né? Porque Ele é o Jesus, é o que veio ser o Salvador, né? E você teria pedido água e eu teria te dado. Então aqui nós já vemos que ela não entendeu quem era Jesus, e depois nós vamos ver que ela não entendeu nem o que ele estava falando, né? Então, quando Jesus aqui, né, fala que ele poderia ter dado essa água viva para ela, então ela falou assim: não, mas se Jesus estava lá naquele poço, né, e ele estava lá também para tirar água, ou ele tinha essa água, aí ela pergunta para ele, né, mas como que você vai tirar essa água se você não tem balde, você não tem corda, você não tem nada? Então Jesus aqui, ele estava falando de Jesus, para se conectar com ela, ele estava falando do mesmo assunto que ela, mas ele estava falando de coisa diferente. Ela estava falando da água que tinha no poço, Jesus estava falando da água viva, da salvação. E aqui nós já vemos que começa a fazer essa certa confusão na cabeça dela, né? Porque ela ali revelando essa necessidade dela de ter essa água para poder tomar, né? Quando ela olha para Jesus, que está oferecendo uma certa água, se você tem uma água que é até melhor que essa, ela até fala no texto, melhor do que a do poço que o nosso patriarca Jacó abriu, né? Você é melhor que ele. Então ela realmente não estava entendendo o que Jesus estava falando, né? E talvez em momentos também que nós vamos estar falando, né, da palavra para alguém, quando nós vamos estar ali evangelizando alguém, você vai estar falando uma coisa e a pessoa vai e faz outra. Você vai pensar: puxa, mas eu estou sendo tão claro no que eu estou falando, mas essa pessoa eu aconselho, eu falo, e ela vai e faz coisa diferente, né? Na verdade, você está falando de um assunto, e ela está olhando pelo lado natural.
né? Essa mulher aqui não conseguia entender como Jesus poderia estar oferecendo essa água para ela, enquanto ele mesmo não teria como tirar a água do poço. E aqui a gente começa a ter um certo conflito do espiritual com o natural, porque ela ainda não tinha essa revelação, e para ela as coisas eram naturais. E aqui você vai começar também talvez ter essa dificuldade quando você vai falar para alguém, falar assim, não, Jesus restaura seu casamento. Daí a pessoa te responde, não, mas a outra pessoa, meu cônjuge não muda. Você está falando do espiritual, ela está te respondendo do natural. Aí você fala para ela, não, você está passando por um momento difícil, por um momento de enfermidade, Deus vai fazer um milagre e vai te curar. Aí ela te responde, mas o médico falou que não está legal as coisas não. Então você está falando do mesmo assunto que ela, mas vocês estão falando de coisas diferentes. Você não está falando do que o natural fala, você não está falando do que o médico fala, você está falando do que a Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus nos promete. Então, essas respostas são típicas de quem ainda não entendeu o que é a palavra de Deus e o que Jesus veio fazer em nossas vidas. Agora nós vamos para o segundo ponto, né, que é aquele que parece que entendeu. Então, né, Jesus então tinha falado, né, para a mulher, né, quem beber dessa água do poço vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Né? E aí nós vamos ler agora no versículo 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Né? Aí então Jesus agora falando da água, que quem beber dessa água não terá mais sede, e ela fala, então me dá dessa água. E aqui é o que parece que entendeu, a gente fala, uau, agora ela aceitou, ela pediu dessa água. Mas ela só parece que entendeu, porque quando nós vemos no final desse versículo, ela fala, não, né, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, mas para que eu não precise mais voltar aqui no poço tirar água. Ela parece que entendeu o que Jesus estava falando, mas ela ainda estava se referindo ao natural, ela ainda estava se referindo à água do poço em que ela precisava todo dia sair no sol, não sei se todo dia, um dia sim, um dia não, mas sempre ela precisava voltar àquele poço com o seu cântaro para encher de água e levar para casa, e ela só não queria sair no meio do deserto todo dia para poder ir no poço pegar água. Então nós vemos aqui que essa atitude é de uma pessoa que está aceitando a mensagem de Jesus, mas por conveniência. Ela só quer que essa mensagem resolva a necessidade dela, resolva o problema que ela tem. E aqui nós temos que tomar cuidado que por muitas vezes nós cometemos esse erro quando nós estamos evangelizando alguém. A gente dedica tempo para que essa pessoa possa conhecer o Evangelho, a gente dedica tempo em oração e tal, para que essa pessoa venha aceitar Jesus, até que chega o momento e ela vem e aceita Jesus. Mas ela aceitou Jesus, mas talvez ela ainda não se converteu. Ela aceitou o Jesus da necessidade dela. Ela está quase se divorciando e ela precisa que alguém faça alguma coisa. E ela vai vir para esse Jesus porque ela precisa resolver esse problema. Ela vem para Jesus porque ela tem uma enfermidade, porque ela tem uma necessidade em que precisa ser resolvida. Então essa pessoa que aceita essa água nesse contexto, a menos que ela tenha a revelação completa do que Deus quer fazer na vida dela, essa aceitação dessa água viva só vai durar até resolver o problema dela. Só até que ela não precise mais fazer aquilo que ela tanto precisava, como solucionar o problema do casamento dela. Talvez você já tenha visto alguém que ora tanto porque quer que o marido se converta, e ora e pede oração na cela para os irmãos, para não sei quem, faz várias coisas para que o marido se converta. Aí o marido se converte. Dali a pouco a mulher começa a desanimar de vir na igreja, né? Tanto a mulher quanto o marido, vice-versa. Ah, não vai aqui, não vai lá. Às vezes a pessoa precisa tanto de um trabalho, a hora que ela consegue o trabalho, ela pega o seu dinheiro e vai aproveitar a vida, vai passear e deixa as coisas de Deus de lado. Não que ela não deva fazer isso, ela só não pode deixar as coisas de Deus de lado. As nossas coisas naturais não são prioridade para nós. A nossa prioridade é a vontade de Deus. Essas outras coisas nós devemos fazer e também devemos usufruir. Então, nós vemos que essa pessoa também, que parece que entendeu, ela até aceita o que é bom, o que é conveniente para ela.
mas ela não tem uma completa entrega ao Senhor. E passa um tempo, às vezes a gente também vê isso da pessoa, passa um tempo, está muito bem com Deus, aí tá bom, fui curado, fui liberto do meu vício e tal, aí a pessoa... Aí ela está lá no vício e vai e ora, jejua e faz campanha e vai para o monte, desce o monte, sobe lagoa e depois não faz mais nada. Então aqui nós vemos esse tipo de pessoa ou esse estágio de uma pessoa em que ela só parece que entendeu o que Deus estava querendo fazer na vida dela. Mas agora nós vamos para o terceiro ponto, que é o mais importante, né? Que é a pessoa que entendeu o que Jesus está falando, né? E a pessoa que entendeu o que Jesus está falando, jorra dela uma fonte eterna, né? Nós vemos aqui então, né, um dos sinais agora na vida dessa mulher, de que ela entendeu agora realmente o que Jesus estava falando. No versículo 14 diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aqui nós estamos vendo que aquele agora que bebeu dessa água, essa água não fica só na vida dele, mas essa pessoa começa agora se torna uma fonte de vida onde jorra água viva para a vida eterna e para outras pessoas. Nós vemos que essa mulher aqui estava ali, né, nessa certa discussão, nessa conversa com Jesus sobre tira água, não tira água, qual que é melhor, de onde vem e tal, até que Jesus muda de assunto, né? E aí ele pergunta para ela assim, ele fala para ela, vai, chama seu marido e volta aqui. Aí a mulher fala, puxa, eu não tenho marido. Jesus fala para ela, realmente você não tem marido, agora você falou uma coisa certa, até que enfim falou uma coisa certa. Você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu. E aí sim, em que ela tem isso que era um segredo na vida dela. E ninguém sabia desse 6º marido. Mas quando Jesus toca nesse ponto, aí nós vemos no versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E aí essa situação em que só ela sabia, quando Jesus fala isso a ela, ela tem a revelação que Jesus realmente não era só alguém que estava lá no poço, tentando conversar e convencer ela. Daí nós vemos que ela, a todo tempo, ela estava lá querendo resolver o problema dela, queria encher os seus cântaros de água e ir embora, né? Não queria estar passando por aquilo ali a todo momento, né? Aquele certo sofrimento de estar carregando, né, esse cântaro e saindo no sol para resolver tudo isso. Mas agora quando Jesus fala isso para ela, e ela realmente tem a revelação de que Jesus é o profeta, nós vemos agora a atitude diferente dela. No versículo 20 diz assim, nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Nós víamos ela aqui tão preocupada com as coisas delas, com a rotina dela, com as coisas que ela tinha que fazer. Mas agora, depois que ela percebeu isso, a primeira fala dela é essa. Não, mas vocês judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. E nós adoramos no monte, né? Eles adoram no Monte Gerazim, até hoje ainda os samaritanos fazem isso, porque eles acreditam que lá é o lugar santo. E os judeus vão em Jerusalém. E agora nós vemos aqui o coração dela sendo transformado, porque agora ela não está mais preocupada com a água dela, agora ela está preocupada de que forma ela vai agradar a Deus. Porque se ela é samaritana e a toda a vida dela eles passaram no monte adorando a Deus, e se Jesus é judeu e ele está certo, ela passou a vida inteira fazendo a coisa errada. Ela deveria também estar no monte, ela deveria também agora estar em Jerusalém adorando, e essa é a pergunta dela, agora ela está preocupada. Nossa, Jesus, mas eu passei a minha vida inteira e eu não estou agradando a Deus, eu pensei que estava fazendo isso. E aí nós vemos Jesus respondendo para ela, não, já chegou o tempo em que o lugar certo não é mais nem no monte e não é nem mais em Jerusalém, mas agora vocês me adorarão em espírito e em verdade. E aqui nós vemos então essa preocupação que essa mulher estava em poder agora agradar a Deus. Versículo
28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E aqui nós vemos que os seus afazeres, a rotina dela, o cântaro que ela tanto que estava preocupada. Agora esse versículo 28 diz: e ela deixando o cântaro. Ela deixando tudo aquilo que prendeu ela há tanto tempo. Ela deixando de lado aquela rotina e dedicando o tempo dela a Deus. Agora, como Jesus tinha falado lá atrás, que aquele que beber dessa água não tem mais sede. Agora, para ela não tinha mais importância, ou não era a principal importância da vida dela essa rotina. O que ela realmente queria agora é poder falar daquilo que Jesus estava fazendo na vida dela. E ela vai lá para a cidade e fala assim, eu encontrei um homem e ele disse tudo que eu tenho feito. Esse homem é Jesus. E isso que ela está falando com tanta alegria, falando, encontrei um homem que falou tudo que eu tenho feito, não era para ser algo tão feliz assim para ela. Jesus tinha mostrado a vergonha para ela. Ela estava chegando lá na cidade e falando assim, aquele homem mostrou, ele sabe tudo que eu tenho de podre. Mas a alegria dela de ter encontrado a água viva era tão grande, que para ela não importava mais o que ela tinha feito. Essa transformação agora que ela bebeu da água viva, não tinha mais importância para ela, porque ela não era mais aquela mulher. Ela não era mais a mulher que teve 5 maridos e agora estava com mais um. Agora ela estava vivendo, agora ela não estava mais tendo a sede, como Jesus falou, porque ela já estava sendo saciada pela presença de Deus. E aí no versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Aqui nós vemos essa mulher então em que ela, assim que ela recebeu essa revelação, agora ela corre para testemunhar o que Deus tinha feito na vida dela. Agora ela estava testemunhando do que tinha acontecido e ela percebeu que a sede interna que ela tinha, a sede de espírito que ela tinha, passando por toda aquela vida dela de sofrimento, vivendo com vários homens, isso já demonstra uma carência em que ela tinha e não conseguia se realizar, não conseguia ser feliz. Ela percebeu que a sede que ela tinha interna era muito maior do que a sede externa dela ter que ir todo dia no poço tirar água. E quando ela teve essa revelação, tudo mudou e ela foi falar da vontade de Deus. E nós também, a todos os dias, nós estamos cercados de pessoas necessitadas de cura, de salvação, preocupadas em encher seu cântaro, de resolver as suas coisas, de fazer a sua rotina. Pessoas que estão vivendo todos os dias assim, envolvidas com seus afazeres, mas não percebem a falta que eles têm da água viva. Não conseguem perceber a falta que eles têm de Jesus. Passam a vida correndo atrás de tantas coisas, mas não se importam com Jesus e com essa água viva que Ele tem. Por muitas vezes nós podemos ficar esperando alguém nos pedir ajuda. Assim como nós lemos nesse texto que a água jorra de nós. E nós ficamos esperando alguém nos pedir ajuda para que a gente possa oferecer essa água. Mas nós não vemos que essa mulher pediu água para Jesus. Por que ela não chegou lá no poço e falou, eu preciso dessa água viva? Porque ela não sabia que aquele homem que estava sentado ali do lado do poço tinha essa água viva. Ela não sabia que aquele homem ali realmente era Jesus. E o próprio Jesus afirmou isso quando ele falou, se você soubesse quem eu sou. E aí nós ficamos vendo pessoas ao nosso lado, que vivem em um deserto, precisando de água, precisando de cura, precisando de manifestar de Deus na vida dela, e ela não conhece Jesus. E aí a gente pode se perguntar, mas será que até hoje ainda, com toda a tecnologia, tantos lugares, tudo da maneira que é falado, em televisão, rádio, tudo, tem alguém que ainda não conhece Jesus? Tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Assim como essa mulher aqui, ela respondeu, quando Jesus fala para ela, dali mais uma vez da água viva, ela fala assim, não, eu sei que o Messias vai vir e vai revelar tudo isso para a gente. Ele era o Messias.
Assim também tem muita gente que hoje conhece Jesus, mas conhece só o Jesus da religião, conhece o Jesus que está num quadro, conhece um Jesus do filme que passa na TV, conhece um Jesus que está pendurado na cruz em uma parede para trazer sorte, conhece o Jesus que vem na figurinha do WhatsApp toda manhã que as pessoas mandam umas para outras, mas elas não conhecem o Jesus vivo, ressurreto, que cura, transforma, liberta, nos dá a vida eterna. Assim como essa mulher sabia que um dia vinha o Messias, mas ela estava com o Messias na frente dela e não pôde identificar. Assim como tem tanta gente hoje que acha que conhece o Messias, mas só conhece de ver. Nunca bebeu da água viva. Nunca vivenciou isso que nós temos a oportunidade de vivenciar todos os dias. E nós vemos que Jesus ofereceu água para ela. E nós também, na nossa caminhada, todos os dias, no nosso trabalho, em todos os lugares, essas pessoas que estão sedentas, elas não sabem aonde tem água viva. Elas só estão esperando que nós possamos abrir a nossa boca e testemunhar. E aí talvez a gente pode pensar, mas eu não conheço tanto da palavra assim para mim poder falar algo para essa pessoa, né? Mas essa mulher também não conhecia nada da palavra. O que ela falou foi: aquele homem conhece tudo meus podres. Que pregação foi essa dela? E o que nós aprendemos com essa mulher, que a nossa principal pregação, o nosso principal modo de evangelizar é justamente falar do nosso testemunho. É diferente da gente falar: ah não, Jesus fez, Jesus faz, ah você está com um problema aqui, procura uma igreja, Jesus faz. É muito diferente de nós chegarmos nessa pessoa e falar: não, Jesus fez na minha vida, eu sou prova do que Jesus fez. Eu era assim, eu era podre, eu tinha essas dificuldades, mas a minha vida foi transformada pela água viva. E se você quiser, tem dessa água para você também. Às vezes nós se prendemos: ah não, eu não tenho um testemunho de algo grande que Deus fez na minha vida. Até não ter algo assim também é um testemunho. De você nunca ter se desviado, saído da igreja, fale também a outras pessoas. Até mesmo dentro da igreja, talvez tem pessoas que também nunca se desviaram da presença de Deus. Mas talvez por um momento isso pode estar passando na cabeça dela. E quando você fala o quanto é maravilhoso viver com Deus e nunca ter se separado dele, nunca ter ido experimentar coisas aí fora, o seu testemunho vai convencer essa pessoa que já está com Cristo e talvez pensando em beber de um outro tipo de fonte, talvez de um namoro impuro, talvez de experimentar coisas que não agradam a Deus. E tudo que ela precisa é de alguém que fale: eu tenho tomado dessa água viva e jamais vou deixar de fazer isso. O nosso testemunho é tão importante para que possa impactar as pessoas, porque o testemunho, quem é uma testemunha não é aquele que conta algo de uma história que ouviu, mas a testemunha é aquele que presenciou algo. Então nós devemos falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E se talvez você está passou ou vai passar por momentos difíceis, não se preocupe com isso, porque esse momento não é algo que está vindo para te destruir ou para frustrar seus sonhos. Mas é só Deus lhe dando autoridade para que você possa jorrar água viva na vida dos outros. Talvez a dificuldade lá na sua família, a dificuldade no trabalho, a dificuldade na saúde, é só para que outro que tem ainda menos fé do que você possa ser edificado pelo seu testemunho. É só para que essa outra pessoa que está pensando em fazer algo diferente, ou não conhece essa água viva, possa também beber dessa água. Que o seu testemunho possa alcançar outras pessoas. Não espere essa pessoa te pedir água, ofereça água para ela. Vou propor um teste aqui para nós.
Faça um teste com as pessoas que você conhece, que estão ao seu lado, trabalham com você, estudam com você. Pegue uma área em que você tem vitória, em que Deus agiu na sua vida, e chegue perto de algumas pessoas e comece a tocar nesse assunto com essa pessoa. E você vai se surpreender quantas pessoas que têm vivido num deserto, nessa mesma área que você, e acha que não tem solução. Coisas em que você vai compartilhar com ela, vai tocando nesse assunto, e logo ela vai abrir o coração para você, assim como essa mulher aqui, e vai começar a falar, puxa, eu tenho uma dificuldade aí, e você vai poder falar do seu testemunho. Você vai poder falar com ela e você não precisa se preocupar, porque de dentro de você flui rios de água viva. De dentro de você isso vai sair. Faça esse teste e você vai ver quantas pessoas precisam disso que você tem. E às vezes nós deixamos essa fonte represada em nós, com tanta gente passando sede ao nosso lado. Amém? Gostaria de orar, se você quiser pode se colocar em pé.